Olá, operadores! Bem-vindos ao canal Cambial, o seu espaço para entender a economia de forma descomplicada. Hoje, temos um tema essencial para quem quer ficar por dentro do mercado e das decisões que impactam o nosso dia a dia: agenda econômica, fiscal e política. Então, fique comigo porque vou te explicar tudo, em detalhes, para você sair daqui entendendo como essas agendas funcionam e por que elas são tão importantes. Vamos começar pela agenda econômica, que é o conjunto de eventos, indicadores e decisões que impactam diretamente o desempenho da economia de um país ou do mundo. Essa agenda inclui, por exemplo, divulgação de indicadores econômicos, como PIB, inflação, taxa de desemprego e produção industrial. Decisões de política monetária, como alterações na taxa básica de juros, no Brasil, a Selic. Publicação de dados de comércio exterior, como balança comercial e fluxo de investimentos estrangeiros. Relatórios de instituições globais, como o FMI e o Banco Mundial, que trazem previsões e análises sobre o cenário econômico global. Por que isso importa? Imagine que o Banco Central divulga que a inflação está acima da meta. Isso pode levar a um aumento na taxa de juros, impactando desde o financiamento do seu carro até a valorização do dólar. Outro exemplo. Quando o PIB é divulgado, se os números vêm abaixo do esperado, o mercado pode interpretar como um sinal de desaceleração econômica, afetando investimentos e até a confiança dos consumidores. Por outro lado, se o PIB supera as expectativas, isso pode indicar um crescimento acima do previsto, animando investidores e empresários. Além disso, eventos globais, como reuniões do G20 ou decisões de política monetária nos Estados Unidos, afetam diretamente o mercado. Um aumento na taxa de juros americana, por exemplo, pode atrair investimentos para lá, pressionando o câmbio no Brasil. Por isso, acompanhar a agenda econômica é crucial para quem quer tomar decisões informadas, seja como investidor, empresário ou consumidor. Agora, vamos falar sobre a agenda fiscal, que está relacionada às finanças públicas de um país. Em outras palavras, é como o governo administra suas receitas e despesas. Essa agenda inclui aspectos como orçamento público, quanto o governo pretende gastar e arrecadar no ano; dívida pública, o quanto o governo deve e como pretende pagar; déficit ou superávit fiscal, quando o governo gasta mais do que arrecada, déficit, ou gasta menos, superávit. Projeções fiscais, estimativas de receitas e despesas futuras, que ajudam a prever se o governo será capaz de honrar seus compromissos. Políticas de austeridade ou expansão fiscal, decisões sobre cortar gastos ou aumentar investimentos, dependendo do momento econômico. Por que é importante? A saúde fiscal do governo influencia diretamente a confiança dos investidores e a estabilidade econômica. Um déficit fiscal elevado pode gerar desconfiança, aumentando o dólar, os juros e até a inflação. Um exemplo recente foi durante a pandemia, quando muitos países tiveram que aumentar seus gastos para combater a crise. Isso gerou déficits enormes, e agora esses países estão ajustando suas contas para recuperar o equilíbrio. No Brasil, a reforma tributária é um tema central da agenda fiscal. Ela busca simplificar os impostos, reduzir custos para as empresas e aumentar a eficiência na arrecadação. Tudo isso pode afetar desde o preço dos produtos até o crescimento econômico. Outro ponto crítico é a questão da dívida pública. Se ela cresce muito rápido e não é gerida adequadamente, o país pode perder credibilidade no mercado internacional, dificultando a captação de recursos e impactando os juros pagos pela dívida. É por isso que a responsabilidade fiscal é tão debatida em fóruns econômicos. Por último, temos a agenda política, que é talvez a mais imprevisível, mas também uma das mais influentes sobre a economia e o mercado financeiro. A agenda política trata das decisões, debates e ações dos governos e parlamentares. Isso inclui reformas estruturais, como a previdenciária e tributária; leis que regulam setores estratégicos, como energia e infraestrutura; eleições e mudanças de governo, que trazem novas prioridades e estratégias; políticas externas, como acordos comerciais e decisões sobre investimentos estrangeiros.
A conexão entre a agenda política e o mercado financeiro é direta. Por exemplo, quando um governo sinaliza que vai aprovar uma reforma que reduz custos para as empresas, o mercado reage positivamente. Por outro lado, incertezas políticas podem causar volatilidade. Um exemplo é a discussão sobre a reforma administrativa no Brasil. Essa reforma busca reduzir custos com a máquina pública e melhorar a eficiência do governo. Quando avanços acontecem, o mercado enxerga com bons olhos, o que pode levar à valorização da moeda local. Outro ponto importante são as relações internacionais. Uma mudança na postura diplomática de um país pode abrir ou fechar mercados, afetando exportações, importações e o fluxo de capital estrangeiro. Por isso, a agenda política não se limita ao cenário interno, mas também engloba questões globais. Essas três agendas estão interligadas. Por exemplo, a agenda econômica depende da fiscal, pois o déficit ou superávit fiscal impacta indicadores como inflação e taxa de juros. A agenda política influencia as outras duas, porque decisões governamentais determinam as prioridades econômicas e fiscais. A agenda fiscal é afetada pelo cenário econômico. Em tempos de crise, a arrecadação cai, exigindo ajustes. Um exemplo prático é quando um governo precisa aumentar os impostos para cobrir déficits fiscais. Isso gera impacto direto na economia, reduzindo o consumo e afetando o crescimento. A reação política, por sua vez, pode ser de apoio ou oposição, influenciando o ritmo das decisões. Por isso, entender essas relações é essencial para quem quer compreender os movimentos do mercado. Aqui vão algumas dicas para você acompanhar essas agendas. Fique de olho no calendário econômico, disponível em sites financeiros. Acompanhe as notícias políticas e fiscais, especialmente em períodos de votações importantes. Analise os indicadores econômicos mais relevantes, como inflação, PIB e taxa Selic. Participe de eventos e fóruns sobre economia e política, que trazem insights valiosos de especialistas. Use plataformas de dados para acompanhar a evolução da dívida pública, resultados fiscais e projeções econômicas. Com essas práticas, você terá uma visão mais clara do que está acontecendo e poderá tomar decisões mais informadas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor o que são as agendas econômica, fiscal e política, e como elas influenciam o mercado e o nosso dia a dia. Se você aprendeu algo novo hoje, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também quer descomplicar o mundo da economia. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.